Nesse vídeo eu vou falar para vocês um desafio que eu fiz, que eu fiquei 30 dias sem comer açúcar. Então eu vou falar para vocês os mitos e a verdade e o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim quando eu comi açúcar e quando eu fiquei esses 30 dias sem comer açúcar. Quer saber o que acontece com o seu corpo? Quer ter essa experiência? Então, bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Wallace e esse é o canal Disciplinado. Todo mundo sabe que o açúcar ele faz mal para o seu corpo, mas ele também te traz muitos prazeres. Por isso que as pessoas são viciadas em açúcar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto muito de comer doce, eu gosto muito de açúcar. Então quando eu fiz esse desafio de 30 dias, foi para me testar, para ver se eu ia conseguir mesmo, se eu ia ter a disciplina de ficar 30 dias sem açúcar. Mas antes eu dei uma pesquisada e eu vou estar te falando como que eu fiz e como que foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e um mês sem açúcar. O açúcar, ele faz mal para sua pele, faz mal para o seu cabelo, faz mal para o seu intestino, ele faz mal para você num todo, ele te incha, te deixa mais desanimado, ele pode te dar mais ansiedade. Se você já é uma pessoa ansiosa, quando você come açúcar, você fica com mais ansiedade ainda e você pode ter depressão no longo prazo, dependendo da quantidade de açúcar que você ingere. Diante desses malefícios que o açúcar traz para vocês, eu decidi ficar 30 dias sem açúcar para ver como que vai mudar, se vai mudar a minha estética, o meu corpo, o meu humor. Então eu decidi ficar 30 dias sem comer açúcar. Mas antes de a gente continuar falando sobre esse assunto de 30 dias sem açúcar, eu quero pedir uma ajuda para vocês. Deixa o like, se inscreva no meu canal para você estar me ajudando a crescer aqui nessa plataforma. Sabe que é muito difícil crescer na plataforma do YouTube, mas eu conto com a ajuda de vocês. E como eu sempre falo, vocês ajudam a cuidar da saúde do meu canal, que eu ajudo a cuidar da saúde de vocês. E eu também vou estar deixando o meu Instagram aqui embaixo, ó, wallace.santos com 2 O. Vai lá e me segue no Instagram. Lá eu posto meu dia a dia dos treinos, alimentação, dos livros que eu leio, autodesenvolvimento e etc. Então não me deixa de seguir lá no meu Instagram. Da onde saiu essa ideia de eu ficar 30 dias sem comer açúcar? Eu vi muitas pessoas postando, muitas pessoas no Instagram, influencer, postando que ficou 30 dias sem comer açúcar e sentiu uma transformação muito rápida na vida delas, que elas conseguiam dormir melhor, conseguiam viver melhor, se comunicar com as pessoas melhor, se sentia melhor. Então eu falei, eu vou fazer esse desafio para ver se é realmente isso ou não, né? Então eu dei uma pesquisada por aí, eu vi o que as pessoas comiam, o que elas não comiam e eu fiz a minha própria dieta. Então eu fiz o que eu ia comer, que não tinha que ter açúcar industrial, e o que eu não deveria comer, porque tinha açúcar industrial. Então eu fiz essa separação e tentei montar uma dieta ali durante esses 30 dias para mim ficar sem comer açúcar. O que eu fiz? Eu cortei tudo que era açúcar industrial, tudo. O açúcar do café, massa de pão, pizza, massa de salgados também que vai açúcar, ketchup, molho. Tipo, eu cortei tudo, literalmente. Eu só tava comendo um arroz, feijão, tava comendo ovo, tava comendo tapioca, porque a tapioca não tem açúcar, e tava comendo mel. No lugar do açúcar eu tava colocando mel para adoçar o meu chá, né? Porque eu tomo chá, não tomo café. Então para adoçar meu chá eu tava comendo mel. E quando me dava muita vontade de comer açúcar, eu comia bastante fruta, porque a fruta ela também tem açúcar, você consegue sentir o doce da fruta, né? Então eu comia bastante banana, manga. Eu não comi morango, porque eu não curto muito morango, mas morango tem um gosto meio de açúcar. Mas eu tava colocando outras frutas, fazia aquela saladona de fruta, tacava mel, aveia e comia, no lugar do açúcar. Quando eu sentia vontade de comer doce, eu ia lá e comia fruta, porque eu gostava bastante, quer dizer, eu gosto muito de fruta, e isso me saciava, isso tirava a minha vontade de comer doce. É mais ou menos isso. A minha dieta era simples, arroz, feijão, carne, ovo, tapioca no café da tarde, tapioca no café da manhã, e às vezes eu comia fruta, e foi assim durante 30 dias. Eu literalmente não comia nada de açúcar, nem chiclete, nem bala, nada de açúcar industrial eu colocava no meu corpo durante 30 dias. Vamos para as coisas positivas, quando eu fiquei 30 dias sem comer açúcar.
eu comecei a sentir que a minha pele deu uma afinada, eu desinchei literalmente, eu estava muito inchado, então eu vi que eu comecei a desinchar. E assim que eu parei de comer açúcar, eu também comecei a praticar cardio. Então eu senti uma predisposição a mais quando eu parei de comer açúcar. Eu acordava às vezes com preguiça, como todo mundo acorda, ou desmotivado, mas quando eu ia treinar eu tinha uma predisposição a mais para fazer o exercício, eu conseguia focar mais no exercício. E uma das coisas que eu notei bastante no açúcar foi o foco. Eu tinha muito foco, porque eu já vou ter que comer açúcar, né? Então eu tinha muito foco quando eu fiquei sem comer açúcar, muito foco mesmo de verdade. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais notei, assim, quando eu parei de comer açúcar, foi o foco. Eu não me distraía fácil, não me distraía fácil literalmente. Eu vi que o meu corpo ele deu uma definida a mais, eu vi que o meu corpo começou a definir mais, o meu queixo aqui ó, começou a afinar. Quando eu tava comendo açúcar, tava de um jeito, quando eu parei de comer açúcar, ele começou a dar uma afinada no rosto, então o rosto deu uma afinada, a pele ficou mais fina, o meu intestino melhorou, entendeu? Então eu tava indo no banheiro regularmente e as minhas fezes, quando eu comia açúcar, tava de um jeito e quando eu fiquei sem comer açúcar tava do outro jeito, tava de um jeito normal. Talvez o meu intestino tava muito inflamado porque eu estava comendo muito açúcar, consumindo muito açúcar. Então tava me zoando. Às vezes eu passava mal, eu que já tenho problema de estômago. Então quando eu fiquei sem comer açúcar, isso me fez muito bem. Isso foi uma das coisas positivas que eu notei assim, quando eu fiquei sem comer açúcar. E eu curti bastante ficar sem comer açúcar, porque isso foi para o meu mental, que me ajudou bastante, e também para o meu corpo. Eu comecei a enxergar meu corpo de outra forma, de outro jeito. Quando você fica sem comer açúcar, você tem disposição para tudo, cara. Literalmente para tudo, para tudo. Disposição, foco, parece que você tá mais inteligente, parece que você tá, sei lá, parece que é libertador. Mas o açúcar é gostoso, né? À toa que eu vou ter que comer açúcar, né? Isso foi um dos pontos positivos, mas o ponto que eu mais gostei, assim, quando eu parei de comer açúcar, foi o foco. O meu foco era total e a minha predisposição é bem melhor mesmo quando eu fiquei sem comer açúcar. Então foi uma experiência muito boa, eu curti na verdade e recomendo você fazer essa experiência de ficar 30 dias sem comer açúcar. O lado negativo de ficar sem comer açúcar parece que você não pertence a esse mundo que a gente vive, porque tudo que você mexe, tudo que você vê tem açúcar. Então quando eu ia para a faculdade, as pessoas estavam comendo alguma coisa, tinha um açúcar. Me oferecia bala, tinha um açúcar. Estava comendo doce, tinha um açúcar. Quando eu estava em casa, minha mãe fazia um bolo para café da tarde, tinha açúcar. Ia na casa da minha namorada, também tinha açúcar. Tipo, tinha açúcar em tudo quanto é canto. E quando você negava, porque você está fazendo esse desafio, né? É difícil, hein? Para quem gosta de açúcar é difícil você negar. Então, para mim foi esse lado negativo, que parecia que você não pertencia a esse cotidiano, a esse mundo. Porque tudo que você olhava tinha açúcar. Então, meio quando você começava a negar, as pessoas falavam: nossa, que estranho, você não quer comer nenhuma bala. Uma bala é insignificante para elas, mas para mim, quando eu tô fazendo desafio, é zero açúcar, é zero açúcar. Então esse que foi um passo negativo para mim, foi poder lidar com esse desejo de comer açúcar e ver o açúcar ali na minha frente e eu poder frear, falar não quero esse prazer imediato, eu vou controlar minha mente e não vou comer o açúcar. Então foi mais ou menos isso. Para mim foi o lado que mais pesou como negativo, foi isso daí, não tá pertencendo a uma sociedade, sabe? Não está pertencendo àquilo que você está vendo, porque tudo tem açúcar, só que você não pode comer aquilo. Todo mundo está comendo e você não. Então é como se você não pertencesse àquele lugar, entendeu? É mais ou menos isso que eu previ, mais ou menos isso que eu senti. Talvez outra pessoa, quando fazer esse desafio, ela pode sentir outra coisa, né? Mas foi o que eu senti e esse foi o lado negativo. E tem uma frase que eu não sei quem foi que escreveu essa frase, mas fala mais ou menos assim: o seu corpo, ele pode fazer tudo. Você só tem que convencer a sua mente. E quando eu fiz esse desafio de ficar 30 dias sem açúcar, literalmente foi o que eu passei. Eu consegui convencer a minha mente que açúcar não era mais necessário para mim. E eu estava até pensando em adiar mais isso, jogar para 60 e 90 dias.
mas como tava vindo aniversário aí das pessoas próximas, casamento, então eu falei, não, eu vou dar uma segurada, vou dar uma brincada, mas eu penso ainda em aumentar esse desafio, em querer fazer 90 dias sem açúcar, porque foi uma experiência ótima, não me arrependo, gostei bastante e me senti muito bem quando eu fiquei 30 dias sem comer açúcar. E agora eu vou colocar um videozinho aí pra vocês, tirando foto do dia 1 até o dia 30 sem açúcar. Vê aí se eu mudei, o que vocês acham? Eu mudei ou não? Mas fica aí com o vídeo. O que vocês acharam nesse vídeo aí? Achou que eu mudei ou não mudei? Eu não sei, pra mim eu mudei bastante. Eu senti que o meu corpo deu uma desinchada aqui, meu abdômen começou a mostrar mais, meu peitoral, senti que os meus músculos começaram a mostrar mais do que antes, porque antes eu tava bastante inchado, porque eu consumia muito açúcar. E agora eu vou contar para vocês como que foi as semanas. A primeira semana, até o quarto dia eu tava tranquilo, tranquilaço. Depois do quarto dia eu já comecei a sentir uma vontade de comer açúcar, comecei a sentir uma dor, uma leve dor de cabeça aqui, ó. Eu não sei se era pelo açúcar, mas pode ser também que é psicológico, mas eu acho que era porque eu fiquei sem comer açúcar. O primeiro final de semana foi difícil, cara. O primeiro final de semana foi difícil porque é um final de semana que eu fico em casa, e tipo, eu não vou treinar, eu não vou pra faculdade, então eu não faço as coisas, eu fico muito em casa e rola muita vontade de comer doce porque eu vejo muito açúcar. Tinha paçoca aqui em casa, eu sou viciado em paçoca, tinha tudo quanto é tipo de doce, chocolate amargo, tinha um monte de coisa. E eu consegui travar, eu consegui ficar na minha e falei, não vou comer esse açúcar. A segunda semana eu só sentia vontade de comer doce na parte da tarde ali, uma parte das 6 horas, 5, 6 horas ali da tarde para de noite ali, era a parte que eu mais sentia vontade de comer doce. Só que era uma parte que eu tava indo para a faculdade, então para mim era tranquilo, porque ali batia o pico de eu querer comer doce, só que eu tava dentro do busão, tava dentro do metrô e não tinha doce, então para mim foi mais ou menos tranquilo. A segunda semana foi assim, a terceira semana foi assim, e a partir da quarta semana eu não tinha mais vontade nenhuma de comer açúcar. Eu podia ver um bolo na minha frente que eu não tinha vontade de comer açúcar. Literalmente, não tinha vontade de comer açúcar. E quando eu cheguei no dia 30, eu olhava assim pro açúcar assim e eu falava, eu não quero parar com isso. Sem maldade, eu não tinha vontade nenhuma de querer comer açúcar de novo. Eu queria adiar, como eu disse. Eu queria fazer 90 dias, queria fazer 120 dias sem açúcar, mas como tinha compromisso de festa, aniversário, casamento, etc., então eu voltei a comer açúcar. E até que deu arrependido, eu me arrependi de voltar a comer açúcar, mas eu vou voltar com esse desafio. E aí, você tem coragem de ficar 30 dias sem comer açúcar? Você consegue ficar 30 dias sem comer açúcar? Eu te desafio a você ficar 30 dias sem comer açúcar e depois você me fala o que você sentiu de pós e contra. Eu gostei muito de verdade, eu gostei muito dessa experiência, vou fazer novamente e eu vou estar trazendo aqui para vocês quando eu ficar 90, 120 dias sem açúcar. Quem sabe eu paro de comer açúcar literalmente. Esse vídeo aqui é meio diferente, eu vim mais ou menos contar aqui um relato meu dos desafios, eu gosto de fazer algum desafio, é que eu faço mais desafio no off, mas eu vou começar a trazer para vocês. Eu já fiquei 90 dias tomando banho na água gelada também, mas eu não trouxe aqui para falar para vocês. Quem sabe quando eu voltar a tomar banho na água gelada, eu posso também trazer esse desafio para vocês. E se vocês têm algum desafio que faça bem pro corpo, não vem com esses desafios de louco, é desafio que faça bem pro corpo, como ficar sem comer açúcar, tomar banho gelado, que também faz bem pro corpo. Não esses desafios de louco aí não. Se você tem algum desafio aí para me passar, comente aí no vídeo, que eu vou estar lendo e talvez eu vou estar fazendo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, foi um vídeo meio diferente, mas um relato mesmo de ficar 30 dias sem comer açúcar. E eu espero que você faça, de verdade, faça. Você não vai se arrepender, vai por mim, faça. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, sou muito grato mesmo, de verdade, de coração. Só tenho a agradecer. Venha ser um disciplinado comigo, tamo junto e falou!